Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal literário. Eu sou Leandro Gedrich, o escritor dos livros Lágrimas de Sangue, Escritor Profeta e A Vermelha. Inclusive esse último, A Vermelha, é um lançamento, lancei há pouco tempo atrás e foi inspirado nas minhas filhas, né? Mais pra frente vou falar sobre esse meu último livro. Mas hoje eu queria fazer uma resenha sobre um livro que foi uma indicação de uma amiga minha, a Maria Socorro. Ela indicou o livro O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. E interessante que eu já tinha ouvido falar sobre esse autor, mas nunca tinha lido nada sobre ele. Inclusive é um autor de renome muito grande, né? Depois daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E eu gostei muito, né? Apesar da escrita ser mais antiga também, ele foi escrito em 1951, eu compreendo total a forma de escrita dele, diríamos assim, de uma forma de escrita rebuscada, que eu costumo dizer, uma forma quase poética, mas é muito bem descrita, muito bem narrada, realmente é um livro maravilhoso. Mas como eu sempre faço nos meus vídeos, antes de falar sobre o livro, fazer a resenha dele em si, eu gosto de falar sobre o autor, né? Ernest Hemingway nasceu no dia 21 de julho de 1899 e morreu no dia 2 de julho de 1961. E a morte trágica dele foi ele mesmo se matou. Ele deu um tiro na cabeça. Eu até tentei pesquisar ao fundo para poder saber o porquê, o motivo. Eu simplesmente fiquei sabendo que ele deu um tiro na cabeça na própria varanda depois de ter saído de uma clínica, né? Que eles fizeram terapia eletroconvulsiva nele. Então eu não entendo exatamente o porquê, né? Eu sei que ele realmente é um autor muito bom, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e muito bem dado, digamos assim, esse prêmio a ele, porque realmente é um ótimo escritor, né? E ele tem outros livros, Adeus às Armas, Por Quem os Sinos Dobram. Esse livro, Por Quem os Sinos Dobram, inspirou ao Metallica, que é a banda que eu mais gosto, eu adoro Metallica, eu sou roqueiro, e inspirou eles fazerem uma música, né, Por Quem os Sinos Dobram, né, For One, The Bell Toys, se eu não me engano é exatamente essa música aí, tá? E Ernest, ele era um cara chamado, digamos assim, no dito popular, um cara casca grossa, duro na queda. Ele participou de 2 guerras mundiais, ele sobreviveu a várias doenças, inclusive uma câncer de pele. Ele sobreviveu a 2 quedas de avião, para você ver o nível de como ele era casca grossa, digamos assim, né? E o mais triste dessa história que eu pesquisei sobre ele é sobre que os livros dele eram uma ameaça para o regime nazista. E quando teve aquela famosa queima dos livros em praça pública na Alemanha por Adolf Hitler, os livros de Ernest Hemingway estavam lá no meio. Imagine a dor que deve ser, imagine você, que é escritor, ver uma pessoa queimando seus livros em praça pública, né? Gente, isso é muito triste, realmente, queima de livros. Quando fazem orelha num livro eu já fico chateado, imagine queimar meu livro, Deus me livre, não quero nem pensar, né? Mas vamos à resenha do livro em si. Esse livro, O Velho e o Mar, foi escrito em 1951, como eu já citei, e é uma escrita mais rebuscada, meio poética, mas a narrativa é muito boa, porque ele dá muitos detalhes no livro, né? E o legal é que Ernest, ele foi tão genial que ele pegou e conseguiu escrever um livro através só de um personagem, que seria o Velho Santiago. Tinham outros personagens também secundários, mas eram 2 protagonistas, digamos assim, né? O velho, que era o Santiago, e um peixe, espadarte, né? Com mais de 5 metros de comprimento. Era maior que o barco dele, maior que a canoa dele. E o livro, ele retrata exatamente, sabe, essa parte toda. Se eu não me engano, eles ficaram 81 dias em alto mar. O Santiago, que é esse velho, ele saiu para pescar, não tinha toda a tecnologia, era simplesmente com linha, isca,
né? Arpão, era uma coisa bem arcaica, né? Naquela época. E ele conseguindo fisgar, ele ficou naquela luta bravia para conseguir, sabe, derrotar o peixe. Porque a partir do momento que Santiago conseguiu pegar o peixe, começou uma luta bravia entre ele e o peixe. Ele tentando caçar o peixe para que pudesse matar e colocá-lo dentro do seu barco, né? E nessa luta bravia, sabe, tipo, passando dores, tudo na mão ali. Eu costumo dizer que os escritores, eles acabam transportando um pouquinho da experiência, da personalidade, do caráter, um pouquinho para o próprio livro, né? Ele vai escrever algo e acaba citando alguma experiência que teve, ou uma parte da personalidade dele. E Ernest, eu vejo que ele escreveu, sabe, tipo, se retratando. E como eu falei que ele é um cara casca grossa, um cara duro na queda, ele não se dava por vencido. Ele retratou como Santiago não se dava por vencido. Ele, na hora que pegou, fisgou o peixe, ele começou aquela luta incessante até conseguir dominar o peixe. Mas interessante, cuidado, gente, que vem um pouquinho de spoiler aí. Interessante que depois que ele conseguiu pegar, fisgar o peixe e trazer próximo ao barco dele, né, começaram a vir tubarões para comer. E aí o velho começou outra luta, mas contra os tubarões, sabe? De toda forma, ele dava um jeito de jogar o arpão, de enxotar os tubarões. E o interessante dessa história é que me remete à mensagem, digamos assim, que esse livro me remeteu, que me levou a pensar, a analisar, eu tipo, que mensagem esse livro passa? Porque quando você vai ler um livro, você tem que focar que existe lá uma mensagem subliminar. E às vezes a mensagem também está estampada total. E a mensagem desse livro é sobre você persistir, nunca desistir dos seus objetivos, sabe? Por mais difícil que esteja, você continua lutando. Você sabe, se fisgou, tá difícil de trazer aqui na sua mão, vem, vai lutando, nem que você venha a sangrar, não literalmente, mas vai lutando até você conseguir o seu objetivo. E o triste dessa história é que o velho conseguiu fisgar, puxar o barco, mas não conseguiu vencer os tubarões. No final, quando ele retornou, depois do alto mar, retornou para o continente, só existia a espinha do peixe. Mas você acha que ele se sentiu derrotado? De forma nenhuma. Ele se sentiu tipo, mesmo que ele não tenha conseguido trazer o peixe completo, né? Ele trouxe pelo menos o vestígio do peixe. Ele fez a parte dele. Ele não se importou se não ia conseguir vender o peixe ou se não ia dar para alimento, mas ele conseguiu terminar o seu objetivo. E essa foi a mensagem que o livro me trouxe, né? Gente, então, seria mais ou menos isso. E esse livro foi indicação de uma amiga minha, Maria Socorro, e peço a vocês também que indiquem livros, não só do seu autor favorito, mas livro, você escritor, o seu próprio livro. Inclusive, eu estou para poder fazer a resenha do livro, né, o Terceiro B, né, Cápsula da Morte, Terceiro B, do meu amigo Fábio Siqueira. Mais para frente vou fazer a resenha do livro dele, né? E vocês façam indicação. E não se esqueçam, se gostou do vídeo, se inscrevam no canal, acione o sininho, né? Tá, gente? E sempre no final dos meus vídeos eu gosto de deixar uma frase. E eu queria deixar uma frase exatamente sobre a mensagem do livro, e essa frase é do próprio Ernest Hemingway, que fala assim: o homem não é feito para a derrota. O homem pode ser destruído, mas não derrotado. Que frase linda, né, gente? Exatamente isso que eu estava falando, sabe? O homem não foi feito para derrota. Ele pode ser destruído, mas nunca derrotado. Então, agarre com unhas e dentes, né, o seu objetivo e vai até o final. Gente, por enquanto é só. Muito obrigado pela atenção e quero que todos fiquem com Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.